Olá, bem-vindos a mais uma viagem da história. A nossa jornada de hoje nos leva à terra dos vikings, a Noruega. Desde a chegada do Partido Nazista ao poder na Alemanha, a Noruega já estava na mira de Hitler e de seus generais. E não era à toa. O país é rico em recursos naturais e também tem uma localização estratégica para quem quer dominar a Europa. E de todos os países que a Alemanha invadiu, com exceção da Rússia, o que resistiu por mais tempo às tropas alemãs foi a Noruega, durante 62 dias em 1940. Mas antes da gente pisar em solo norueguês, não se esqueça da promoção aqui do canal, dos 200 mil inscritos. Adquirindo a camisa do Viagem na História, você concorrerá a um pacote completo para os 80 anos do dia D na Normandia em 2024. Já acabamos o primeiro lote de camisas e iniciamos agora a venda do segundo lote. Corra e garanta a sua. Você pode comprar a camisa através do nosso WhatsApp. Entre em contato, adquira sua camisa, que é o nosso uniforme, e também concorra a essa jornada incrível pela Normandia, Bélgica, França e muito mais. Vamos então saber um pouco mais sobre a Noruega na Segunda Guerra Mundial. Muito antes do início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha já enxergava a Noruega e os países nórdicos como aliados em potencial, pois tinham a mesma origem étnica. E muito mais que isso, a Noruega era considerada importante para os alemães por conta de vários motivos estratégicos e econômicos. A posição geográfica da Noruega permitiria aos alemães controlarem as rotas marítimas entre o Atlântico Norte e o Mar do Norte. Os recursos naturais do país, como minério de ferro, eram vitais para a produção de armamento e suprimentos para a guerra vindoura. Os alemães também precisavam das bases navais e aéreas norueguesas para lançarem prováveis ataques contra os inimigos a leste e a oeste. A Noruega era um alvo natural para o expansionismo alemão. A Noruega foi invadida antes de outros países europeus, antes da França, antes da Bélgica, antes da Holanda. E dominar aquela região era importante para os alemães. Por isso que em 9 de abril a invasão veio. E, para a surpresa dos alemães, a resistência foi feroz. A decisão do rei Haakon VII de fugir do país e estabelecer um governo no exílio foi apoiada pela maioria dos noruegueses e também pelo governo britânico, que se comprometeu a ajudar a Noruega a recuperar a sua independência. A fuga do rei e o estabelecimento do governo no exílio ajudaram a manter a luta pela independência viva durante a ocupação alemã e contribuiu para a restauração da soberania norueguesa após a Segunda Guerra Mundial. E o principal exemplo foi dado pelo rei Haakon VII, que tinha o apoio da população norueguesa e decidiu não se entregar aos alemães. Existe um filme muito bom, norueguês, que conta essa história, The King's Choice, a escolha do rei. Um filme chamado The King's Choice, ou seja, a escolha do rei, segue então as decisões do rei Haakon VII, o rei da Noruega naquela época, e a sua firme determinação de enfrentar o invasor alemão. É abril de 1940. A Noruega foi invadida pela Alemanha e o rei Haakon VII, a família real e o gabinete de governo fogem para o interior do país. O enviado alemão tenta negociar a paz e a decisão sobre o futuro da Noruega caberá ao rei. Os alemães entraram na Noruega sob o pretexto de que estavam defendendo o território norueguês de um ataque dos britânicos, mas o rei não caiu nessa conversa e comandou a resistência breve, mas heróica, e depois se exilou na Inglaterra. Eu acho que esse filme tem um mérito todo escondido ali, um mérito que fica no nosso subconsciente. É ver como um país reagiu ao ser invadido, algo que jamais aconteceu com o Brasil e com o brasileiro. Esse é um sentimento que nós não conhecemos. Então assistir a escolha do rei e compartilhar no filme as dificuldades de se tomar uma decisão num momento de crise extremada é, sem sombra de dúvida, um grande atrativo que já torna válido assistir ao filme A Escolha do Rei. No entanto, a fotografia, as locações, os locais onde a história se passa, a interpretação dos atores, que é diferente do estilo hollywoodiano, tudo isso torna e acrescenta outros atrativos a este filme. Schwerwiegend ist, dass ich mich fürchte, Sie zu treffen.
Existe também uma minissérie que está disponível na Globoplay chamada Atlantic Crossing, que conta exatamente a vida da família real no exílio, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Essa minissérie, Atlantic Crossing, parte desse momento, do momento em que o rei Haakon e toda a sua família está fugindo da Noruega, primeiro para o interior, fugindo da capital para o interior, e depois fugindo para a Inglaterra. E a fuga era necessária porque, como eu disse, a tática alemã, a Blitzkrieg, pegou os noruegueses todos de surpresa e os aliados não puderam fazer muito. Então não restava nada ao rei. Ou ele se rendia aos alemães e passaria a ser controlado, ou poderia até ser deposto pelos nazistas, ou então ele se juntaria à resistência na Inglaterra. Ele optou pela segunda alternativa e foi para a Inglaterra. A minissérie começa exatamente nesse ponto, porque a família real norueguesa se divide, uma parte dela vai para os Estados Unidos. A série acompanha a princesa herdeira Marta e seus filhos, que encontram abrigo como refugiados políticos nos Estados Unidos, na Casa Branca. Sua presença em Washington logo influencia as opiniões do presidente Roosevelt sobre os trágicos eventos que se desenrolaram na Europa e, eventualmente, muda a dinâmica da política dos Estados Unidos de forma significativa. O que começa como uma amizade se transforma em afeto e turbulência quando Marta fala publicamente contra a tirania nazista. Lembrem-se que os Estados Unidos à época eram neutros. Na tentativa de lutar por seu país, ela coloca seu casamento em risco e convence o presidente Roosevelt a apoiar a Noruega, um primeiro passo na luta que levará os Estados Unidos a entrar na guerra. No entanto, as ações de Marta a levam a fazer muitos inimigos, alguns deles ainda mais próximos do que ela pensa, dentro das paredes da Casa Branca. A série é revestida de controvérsia. O que foi dito no roteiro entre a princesa e Roosevelt é baseado apenas em rumores e especulações. A família real norueguesa era meio parente da família real inglesa, portanto, era natural que eles apoiassem a Inglaterra. Mas o povo norueguês estava dividido e ocupado. O que a série Atlantic Crossing faz é simplificar os personagens em bons e maus. Alla med ögon i huvudet får väl med sig att presidenten är förtjust i kronprinsessan. Isso tudo não torna a série menos atraente. A reconstituição de época é muito bem feita e um mergulho nessa história pouco conhecida da Segunda Guerra é interessante. Todo o litoral norueguês é cortado por fiordes, ou seja, entradas de braços do mar terra adentro, cercado por paredões, lugares perfeitos para navios de guerra se esconderem e prepararem armadilhas. Além disso, os inúmeros portos noruegueses tinham uma importância estratégica muito grande. E isso tudo transformou a Noruega num alvo dos dois lados do conflito. Os portos noruegueses eram muito importantes para os alemães, pois permitiriam que eles controlassem as rotas marítimas do Atlântico Norte e do Mar do Norte. A Noruega tinha uma costa longa e irregular, com muitos portos naturais e artificiais, o que possibilitava que a marinha alemã usasse esses portos como bases para seus submarinos, navios de superfície e navios auxiliares. Os alemães invadiram e dominaram os portos noruegueses e os usaram para controlar o tráfego marítimo e impedir que os navios dos aliados levassem suprimentos para a União Soviética e outros países. Eles também usaram os portos noruegueses para abastecer seus próprios navios e para transportar minério de ferro, níquel, alumínio e outros recursos naturais que eram essenciais para a economia de guerra alemã. Recursos estes que eram produzidos na própria Noruega ou vinham por ferrovia da Suécia. Mas os noruegueses resistiram à ocupação alemã e sabotaram muitas operações nos portos. Ajudaram também os aliados a afundarem navios alemães que estavam ancorados nestes portos noruegueses, como aconteceu em setembro de 1943, onde britânicos e noruegueses afundaram o encouraçado alemão Tirpitz no porto de Kafjord. A resistência norueguesa e a ação dos aliados nos portos noruegueses contribuíram para enfraquecer a posição alemã no país e foram fundamentais para a libertação da Noruega. A Netflix lançou recentemente um filme que retrata muito bem essa disputa pelos portos noruegueses. Vale a pena assistir este filme, chamado Narvik. Ele conta exatamente a disputa pelos portos noruegueses, em especial o de Narvik, e também o drama
das pessoas que viviam naquela região, as famílias norueguesas divididas pela guerra. Abril de 1940. Os olhos do mundo estão voltados para Narvik, uma pequena cidade no norte da Noruega, fonte do minério de ferro necessário para o maquinário de guerra de Hitler. Durante 2 meses de feroz luta no inverno, Hitler irá sofrer a primeira derrota na Segunda Guerra Mundial. Narvik é uma pequena cidade no norte da Noruega, onde termina a ferrovia que traz o minério desde o norte da Suécia, onde o minério de ferro mais puro do mundo é extraído. Daí a importância daquele porto e daquela pequena cidade. E esta importância nos é mostrada já na introdução do filme. E logo depois somos então apresentados aos personagens principais. O cabo Gunnar Toft, que tem que deixar sua esposa Ingrid e seu filho Ol, quando seu esquadrão, liderado pelo Major Omberg, tem que se antecipar aos invasores alemães e sabotar uma ponte ferroviária, tentando parar o transporte de tão importante minério. O filme é muito bem realizado, com alta qualidade, com uma representação da época muito convincente e batalhas emocionantes com ação intensa. Por isso tudo, Narvik tornou-se um filme de sucesso na Noruega e que com certeza ganhará o mundo que conhecerá mais esta história da Segunda Guerra Mundial. Com tantos portos importantes e facilidades para ganhar o Mar do Norte e o Oceano Atlântico, a Noruega é um país de navegadores, desde os vikings. E durante a Segunda Guerra Mundial, a marinha mercante norueguesa teve um papel decisivo no conflito. Durante a guerra, os navios mercantes noruegueses foram alvo de ataque de submarinos e de outros navios de guerra alemães. Estes navios mercantes eram vitais para a economia norueguesa e para o esforço de guerra dos aliados, mesmo depois da rendição da Noruega, pois transportavam suprimentos, armamentos e outros materiais entre a Inglaterra, os Estados Unidos e outros países. A marinha norueguesa, juntamente com a marinha britânica, trabalhou para proteger os comboios de navios que transportavam esses suprimentos. Segundo estimativas, cerca de 800 navios mercantes noruegueses foram afundados durante a guerra, resultando na morte de cerca de 3.000 tripulantes noruegueses. Estes navios mercantes noruegueses foram utilizados em várias operações militares durante a guerra. Resumindo, os navios mercantes noruegueses desempenharam um papel vital na Segunda Guerra Mundial, mas também enfrentaram ataques e riscos altíssimos. A Netflix também lançou recentemente uma série cujo foco é exatamente a marinha mercante norueguesa durante a Segunda Guerra Mundial. A série O Marinheiro de Guerra, War Sailor, é muito boa, é dramática e conta essa história vista de dentro de um navio, por um tripulante da marinha mercante norueguesa. E essa série tem um ponto em comum com o filme que eu acabei de indicar, o Narvik, que são os dramas familiares e o efeito da guerra na família dessas pessoas. Vale a pena assistir a série Marinheiro de Guerra. Estruturado como um épico arrebatador, Krigsseilerleren, ou seja, War Sailor, o Marinheiro da Guerra, fala sobre os esforços dos marinheiros comerciais noruegueses no Teatro do Atlântico durante a Segunda Guerra Mundial. Acompanhamos a história de Alfred, que, quando a Segunda Guerra começa, está em pleno mar, no meio do Atlântico. Sendo um marinheiro recém-casado e pai de 3 filhos na cidade de Bergen, de repente se vê lutando à paisana, sem armas, na linha de frente em alto mar, pois seu navio é alvo de submarinos alemães. Ao mesmo tempo, nessa história, acompanhamos a esposa e os filhos de Alfred em Bergen, a cidade onde ele mora, e as vidas cotidianas destes durante a guerra. 2 dos melhores atores do cinema norueguês, Kristoffer Joner e Paul Sverre Hagen, interpretam Alfred e o seu amigo de infância, Sigbjørn, que lutam com as pressões das operações de guerra
e seus efeitos em suas vidas pessoais. Pois lembre-se, eles deixaram para trás na Noruega esposa e filhos. E toda uma nação. Os efeitos especiais, a história, as atuações, as reconstruções históricas, tudo neste filme é muito bom. Fala da guerra, mas sem se envolver em política. É apenas uma história de heróis e guerra. As produções norueguesas são muito inovadoras à sua maneira e não tendem a copiar o que os outros fazem, o que torna este filme, assim como tantos outros filmes de guerra noruegueses, com um padrão bem elevado. O filme é uma homenagem às pessoas comuns que vão à guerra de verdade, tanto homens quanto mulheres, crianças, em casa, no exterior. É uma releitura autêntica de ambientes mostrando como as pessoas comuns viviam a sua vida cotidiana e de repente se veem em meio a um conflito caótico. Candidato norueguês a melhor filme estrangeiro no Oscar de 2023. É uma história humana, ao mesmo tempo sombria, sobre os horrores da guerra. Mas nem todo mundo na Noruega estava no mar. Os que ficaram nas principais cidades norueguesas lutaram na surdina, ou seja, clandestinamente, a chamada resistência. E a resistência norueguesa foi feroz e atacou constantemente as instalações e os soldados alemães. As células de resistência eram compostas por membros de todas as classes sociais e ideologias políticas, desde estudantes e trabalhadores até membros do governo norueguês no exílio. Tudo era feito clandestinamente e em segredo, pois os alemães estavam de olho. Os membros da resistência norueguesa arriscaram suas vidas e a segurança de suas famílias para lutar contra a ocupação alemã, e são lembrados como heróis na história norueguesa. E o maior deles talvez tenha sido Max Manus. Manus ficou conhecido por suas ações de sabotagem contra os nazistas, incluindo a explosão de um navio cargueiro em Oslo em 1943 e a destruição de uma fábrica de torpedos em 1944. Quando a Noruega foi finalmente libertada em 1945, Manus foi agraciado com várias medalhas e condecorações norueguesas e estrangeiras. Ele é considerado um herói nacional e sua vida foi retratada em filmes. Max Manus foi, sem sombra de dúvida, o maior herói da resistência norueguesa. E existe um filme muito bacana, cujo título é Max Manus, que vale a pena também assistir e aprender um pouco mais sobre como os noruegueses enfrentaram os alemães. O filme conta a história do herói Max Manus, um veterano voluntário da Guerra de Inverno na Finlândia. Ele fica furioso ao retornar para a Noruega e vê-la sendo tomada pelos nazistas no início dos anos 1940. A partir de então, ele organiza um movimento clandestino de resistência com vários amigos. Os navios alemães então são afundados nos portos noruegueses e os atentados se sucedem. Mas Max Manus nunca perde a esperança diante do inimigo, que é personificado no oficial da Gestapo Siegfried Femmer, que o persegue insistentemente. Se você já viu muitos filmes da Segunda Guerra Mundial, não pense que esse será apenas mais um. Ele mostra as partes mais ocultas da guerra e segue um pequeno grupo de resistência tentando salvar seu pequeno país de um dos maiores impérios que o mundo já viu. Max Manus tem todos os ingredientes para um grande sucesso de cinema. Heróis, luta constante, cenas de ação, cenas de tensão. Só não é feito em Hollywood, o que nesse caso se revela até uma qualidade. Uma outra história de resistência norueguesa que também virou filme é o 12º Homem, que está disponível na Globoplay. É uma história de coragem e de enfrentamento da natureza. Mais uma história da Segunda Guerra Mundial baseada, inspirada em uma história real, que fala sobre Jean Balsrud, um dos 12 sabotadores noruegueses enviados em 1943 da Inglaterra para afundar barcos alemães. No entanto, o grupo é descoberto, o barco deles é afundado
mas Jan consegue fugir em direção à neutra Suécia. A partir daí, ele enfrenta condições climáticas brutais e as patrulhas de perseguidores nazistas. O filme conta a história não só do personagem Balsrud, mas também dos outros 11 que foram posteriormente mortos pelos nazistas. É uma história do espírito de sobrevivência de um país ocupado pela guerra. 12º Homem é uma homenagem à resistência do povo norueguês, tanto das condições climáticas terríveis que enfrentaram, acentuada pela privação que a ocupação alemã impôs a eles. Uma das ações mais corajosas do povo norueguês, e não só dos soldados ou resistência, foi a questão das reservas norueguesas de ouro, que estavam depositadas no Banco Central da Noruega, e enquanto os alemães se aproximavam, as pessoas comuns do povo pegaram o ouro, colocaram em caminhões, depois em trem e depois num navio, e levaram para a Inglaterra. E esse ouro foi importantíssimo para o futuro da Noruega. A Noruega tinha grandes reservas de ouro que eram mantidas no Banco Central norueguês em Oslo. Quando os alemães invadiram e ocuparam o país em 1940, eles tentaram apoderar-se desse ouro para financiarem o próprio esforço de guerra. E para evitar que o ouro caísse nas mãos dos nazistas, o governo norueguês transferiu as reservas de ouro para o exterior. Cerca de 50 toneladas deste ouro foram transportadas para o Reino Unido em um navio escoltado pela Marinha Britânica. E esse ouro possibilitou a manutenção da luta pela independência norueguesa durante a ocupação alemã, fornecendo recursos para a compra de suprimentos e equipamentos militares para a Noruega no exílio. Após a guerra, as reservas foram devolvidas e ajudaram a reconstruir a economia do país. O transporte bem-sucedido das reservas de ouro norueguês para o exterior durante a ocupação alemã foi um importante exemplo de determinação e coragem do governo e da população norueguesa em resistir e manter a sua independência. Foi lançado recentemente na Noruega e logo estará disponível nas plataformas de streaming aqui no Brasil o filme Corrida do Ouro, The Gold Run, que conta exatamente essa história. A Corrida do Ouro começa com o som de uma máquina de escrever nos contando a história, que tem início na fria manhã de 9 de abril de 1940, quando os alemães invadem a Noruega com objetivos claros: capturar o rei, assumir o governo do país, controlar a costa e a navegação com o resto da Europa e principalmente se apossar do minério de ferro e das reservas de ouro da Noruega. Somos então apresentados a Frederick Haslund, que não é exatamente o homem mais corajoso da Noruega. É um funcionário público burocrático do Estado norueguês. A ele cabe a tarefa de garantir que as reservas em ouro de todo o país sejam levadas para a Inglaterra a salvo das garras nazistas. É nesta manhã caótica que somos introduzidos não só a Haslund, mas também aos personagens que nos acompanharão durante todo o filme e a jornada do ouro em busca de um porto seguro. E estes personagens, embora não tenham treinamento militar, se provarão à altura do desafio. Gold Transporting, ou A Corrida do Ouro, é baseado em fatos, e os personagens mostrados na tela realmente existiram, assim como as ações que desempenharam. Mas é um filme e ele não foge da missão de nos distrair. Há tiroteios, explosões, ataques com aviões, perseguição nazista, uma pitada de humor e muita ação. Hva er det for noe? Skal du bare sitte der og glo, eller har du tenkt å komme og hjelpe meg? Os personagens da história se conhecem a maioria no começo do filme, mas terminam a história de uma maneira grandiosa. O filme é dirigido por Halvard Brein, que é famoso na Europa pela sua forma de conduzir uma história, com um estilo visual ousado, permeado por muita ação durante todo o filme. A Corrida do Ouro tem mais em comum com O Desafio das Águias ou Bastardos Inglórios do que com dramas de guerra pesados, o que, convenhamos, é bem agradável de se ver.
Noruega é o lugar perfeito para instalações secretas, locais inóspitos, protegidos pelas montanhas e pela natureza. Não foi à toa que os alemães instalaram ali a fábrica de água pesada, um elemento químico fundamental para a fabricação de bombas atômicas, para ter o poder nuclear. O projeto alemão, envolto em segredo, no entanto, foi sabotado, principalmente graças às ações da resistência norueguesa. Os alemães instalaram na Noruega importantes fábricas de água pesada e de alumínio, que eram vitais para o esforço de guerra nazista. A fábrica de água pesada em Vimmerk, na cidade de Rjukan, produzia este composto químico que era usado na produção de armas nucleares. Em 1942, os aliados realizaram a Operação Freshman, uma tentativa fracassada de destruir a fábrica de água pesada em Vimmerk, mas a resistência norueguesa continuou a sabotar a produção de água pesada na fábrica, e em 1943 esta produção foi completamente interrompida. A sabotagem das fábricas de água pesada e alumínio na Noruega pelos aliados e pela resistência norueguesa protegeram decisivamente os interesses estratégicos dos aliados. Na década de 1960, foi lançado um filme chamado Os Heróis de Telemark, que contava essa história, uma versão hollywoodiana. Agora, recentemente, esta história foi contada novamente, mas dessa vez numa versão dos próprios noruegueses, numa minissérie feita para a TV. Esta minissérie, The Heavy Water War, ou seja, a Guerra da Água Pesada, é bem fiel aos fatos que ocorreram naquela região da Noruega. Na série norueguesa, a história começa em 1933, quando o cientista Werner Heisenberg recebe o Prêmio Nobel de Física em Estocolmo e é saudado pelo colega Niels Bohr. Então somos apresentados ao jovem professor Leif Tronstad, norueguês, que é o cérebro interno da tecnologia, mas também já planeja a sabotagem do processo. Este é um herói desconhecido, mostrado agora na série, que é focada nos esforços alemães para criarem a primeira bomba nuclear e bem como o esforço dos aliados para acabar com isso. Após apresentar os personagens e seus dilemas, vem a guerra pela água pesada, quando a ciência foi colocada a serviço da guerra, e coube a um punhado de heróis impedir isso. A gente não tem que tirar o chapéu para os noruegueses. Realmente a resistência norueguesa e a recuperação do país após a Segunda Guerra Mundial foi algo assim exemplar. Mas antes da gente encerrar o programa, não se esqueça de participar da promoção dos 200 mil inscritos aqui no canal. Nós encerramos a venda do primeiro lote, foi um sucesso total, e já iniciamos a fabricação das camisas para o segundo lote. Veja aí as fotos de alguns dos seguidores aqui do canal que já estão com a camisa e com o cupom para concorrer ao pacote de viagem para a Normandia em 2024, os 80 anos do dia D. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Era isso que eu tinha por hoje, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário e também se inscrever no canal. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais!